Uma das ferramentas mais importantes do Photoshop é a seleção. É com ela que nós vamos fazer diversas operações de edição e manipulação da imagem. Então é muito importante que você aprenda a criar ou fazer seleções de forma bastante precisa, né? E que você conheça essas ferramentas, há diversas modalidades que você tem aí de criar uma seleção. Aqui no nosso Photoshop nós temos aqui essas três modalidades de ícones. Então você tem aqui a seleção que é feita de forma mais regular, como a retangular, a elíptica, né? E a de linha única, ou as seleções em que você precisa marcar ponto a ponto, ou as seleções de forma mais direta, né? Que é feita de forma mais automática pelo programa, como a seleção rápida, que nós vamos utilizar muito. Vamos começar aqui pela seleção feita pela ferramenta Lasso. Então eu utilizaria a ferramenta Lasso para a edição de uma parte específica da minha imagem. Por exemplo, eu quero retirar aqui a imagem aqui da boca do personagem. Então eu cobri aqui a boca do personagem. Vou aqui pegar o conta-gotas para localizar essa mesma cor e vou eliminar aqui a boca desse personagem. Então quando você tem uma área específica e precisa selecionar sem muita precisão, é interessante que você utilize aí a ferramenta Lasso. A nossa segunda ferramenta, ela já tem um pouco mais de precisão. É no caso a ferramenta de laço poligonal. Então o nosso laço poligonal, ele vai marcando ponto a ponto a região que você deseja fazer seleção. E geralmente é utilizada quando você tem aí um elemento menos orgânico, ou seja, algo, uma geometria mais reta, né, na sua imagem. Por exemplo, aqui nós temos esses raios aqui. Eu vou selecionar marcando um primeiro ponto lá embaixo e vou marcando ponto a ponto até finalizar aqui a seleção do meu raio. Tá? Então, como você pode ver, ela é ideal para que você possa selecionar objetos em que você não tem que não seja muito curvo, né? E isso facilita bastante, a não ser que você diminua aí a distância entre os pontos. Aí você vai conseguir uma precisão maior dessa seleção nos locais em que você tem uma curvatura. Tá? Aí já fiz a seleção aqui do objeto. Eu posso aqui mudar a cor, né? Dentro da seleção. Aí ele altera aqui a nossa seleção. A próxima seleção é a seleção da ferramenta Laço Magnético. Esta é uma seleção muito interessante, porque é o próprio programa que irá fazer para você aí os pontos de seleção. O mais importante é que a imagem tenha as suas arestas bem definidas. O que é a aresta bem definida? Então significa que você tem aí uma definição dos limites da imagem. No caso aqui, por exemplo, entre o branco e o azul, você tem uma definição, né, bem nítida aí das cores, né? Entre o preto e o branco, entre o branco e o azul, está muito bem definido. Então, essa é uma boa imagem para que você possa usar aí o laço poligonal. Se entre esse branco e o azul você tivesse uma gradação, ficaria mais difícil você criar aqui essa seleção. Então vou começar aqui clicando num ponto e marcando e movimentando aqui o mouse no entorno da figura. Observe que eu vou aqui sem clicar na imagem, só empurrando o mouse, ele já vai localizando aí
os limites da imagem. Em alguns pontos, eu realmente preciso clicar em alguns momentos, tá? Eu estou apenas empurrando aqui o mouse e ele vai marcando os pontos dessa aresta. No caso, quando se fala aresta, é realmente esse limite aí da imagem. Então aqui nós chegamos ao final da nossa seleção. Observe que quando ele chega no final da seleção, aparece esse pequeno ícone de um círculo embaixo do cursor. Aí você dá um clique e aí nós temos aí a nossa seleção. É interessante notar que todas essas ferramentas de seleção, elas possuem esses ícones aqui em cima na sua área de configuração. O primeiro ícone indica que se você tentar fazer uma outra seleção, por exemplo, aqui, a seleção anterior ela desaparece. Ok? Se você estiver com o ícone adicionar seleção pressionado, ele vai admitir que você pode aí adicionar uma outra seleção. Por exemplo, aqui nós temos uma segunda seleção. Ok? Você pode também subtrair uma seleção através desse terceiro ícone. Então, por exemplo, eu quero fazer uma subtração dessa parte da imagem. Vou subtrair até este ponto. Aqui também. Ele fez aí a subtração de alguns pontos da imagem. Tá? É interessante que durante o processo de seleção você alterne entre subtração e adição da imagem, para que você tenha um maior controle aí do seu processo de seleção. Os controles de seleção do laço magnético incluem aí a frequência, que são justamente os número de itens que você vai ter marcando. São esses pequenos quadradinhos. Né? Então, se você errou e quer retornar a um outro ponto, por exemplo, você fez uma movimentação incorreta, você pode pressionar o delete e ele vai retornando aí ao ponto anterior. Delete ou backspace. Ele vai retornando, né, a sua manipulação da seleção. Então, como eu havia dito, o controle de frequência ele irá indicar a quantidade desses quadradinhos aí que você pode ter na sua seleção. Então, se eu aumentar aqui o número de quadradinhos para 70, ou mais, ou menos, por exemplo, 20, observe que o número de quadradinhos ele tem uma frequência bem menor. Né? Ao passo que se você colocar aqui 70, você vê que o número desses quadrados, já você vai ter aí um número maior desses quadradinhos. Então essa é a frequência. Tá? Da mesma forma que você pode aumentar aqui a largura do seu quadrado. Ele está em 10, você pode colocar aqui 20 e ele vai aumentando também